Olá, eu sou Cristiano Menezes e nós vamos dar início à terceira parte do curso de meliponicultura, a criação das abelhas sem ferrão. Bom, nessa terceira parte nós vamos falar especificamente sobre o porquê criar essas abelhas sem ferrão. Vou falar um pouquinho sobre os potenciais mercados que existem e como a gente pode agregar valor a essa atividade ou obter renda a partir dessa atividade. Bom, o primeiro produto importante das abelhas sem ferrão, obviamente, é o mel. É um produto altamente interessante com alto valor de mercado. Ele é comercializado por cerca de 10 vezes mais do que o valor do mel convencional da abelha Apis mellifera, a abelha africanizada, que é essa mais usada para a produção de mel. Por que esse mel das abelhas sem ferrão ele é tão valorizado? O primeiro motivo, obviamente, é porque a gente tem uma produção relativamente menor, então não é fácil de encontrar no mercado. Isso, você tem uma demanda alta, então isso aumenta o valor de mercado desse mel. Mas também porque ele é um produto especial, ele é um produto gourmet, a gente tem sabores incríveis, né? Qualidades incríveis, isso agrega valor a esse mel. Há uma lenda grande, né, que a maioria das pessoas falam, que a abelha sem ferrão quase não produz mel, que produz pouco mel. Isso, na verdade, não é correto de se dizer. Por quê? Uma colmeia de abelha africanizada, a gente tem 40 mil abelhas, 60 mil abelhas dentro de uma colônia. Ao passo que nas abelhas sem ferrão, a gente vai ter 2.000, 3.000 abelhas dentro de cada colônia. Então, obviamente, uma colônia menos populosa vai produzir proporcionalmente menos mel. Mas a gente tem algumas espécies com um potencial produtivo muito interessante. Uma delas, por exemplo, é a tiúba do Maranhão. Ela chega a produzir 4 litros de mel em média. Isso com alguns extremos produzindo 6, 8 litros numa única caixa. Mas em média a gente tem em torno de 4 litros de mel por ano com a tiúba do Maranhão. Com a uruçu nordestina, por exemplo, a gente pode ter uma média de 2,5, 3 litros de mel por ano. Com a mandaçaia a gente tem uma média de 1,5 litro, 2 litros por ano. A jataí, que é uma das abelhas mais comuns que a gente tem no Brasil, vai produzir em torno de meio litro a 1 litro de mel por ano, dependendo do lugar onde ela é criada. Obviamente esses valores variam muito de acordo com o local da criação, a forma de manejo, a força das colônias, né? Isso tudo vai interferir na produtividade. Mas esses valores são esses valores que eu disse agora mesmo, os valores médios encontrados para a maioria das espécies criadas, né? Bom, além do alto valor agregado, o que torna a meliponicultura muito interessante do ponto de vista de mercado é o fato de que cada espécie de abelha produz um mel diferente. Essa imagem que vocês estão vendo aqui são méis de abelhas diferentes. Vocês obviamente já ouviram falar das diferenças que existem entre floradas. Então a gente tem o mel de laranjeira, o mel de eucalipto, o mel de cipó-uva ou o mel silvestre, que é aquele feito da mata em geral, de várias flores, né? Esses méis são de uma única espécie de abelha, a Apis mellifera. Então a gente consegue direcionar essas colmeias para uma determinada cultura, uma determinada florada, e a predominância do mel que a gente vai ter é de determinado tipo de flor. Então uma única abelha pode produzir méis diferentes em função da florada que ela usou para produzir aquele mel. Mas nas abelhas sem ferrão, a gente tem uma característica muito peculiar, que é a diferença entre cada abelha. Então, além da diferença de floradas, a gente tem a diferença de espécies de abelhas. E no caso das abelhas sem ferrão, esse mel ele adquire aromas da própria colônia, da própria colmeia, e de forma que o mel de cada espécie de abelha é facilmente perceptível pelo nosso paladar. Tomando o mel, a gente consegue distinguir se é um mel de uruçu amarela, se é um mel de tiúba, se é um mel de jataí, se é um mel de mandaçaia. Cada uma tem o seu aroma, o seu cheiro, a sua cor característica, né, que muda de acordo com a espécie de abelha. Muitas vezes a gente tem nas abelhas sem ferrão méis de diferentes floradas, mas com sabores muito parecidos entre si por causa desse aroma forte da colônia que ele vai absorvendo. E quanto mais tempo esse mel permanece dentro
da melgueira, dentro da colmeia, mais aroma da própria abelha ele vai adquirir. Se a gente colhe o mel bastante fresquinho, logo que ele foi colhido, que ele foi produzido, ele vai ter um sabor mais suave, um aroma mais floral. Mas à medida que a gente vai passando o tempo, ele vai aumentando esses aromas da colônia. É mais ou menos como um barril de carvalho oferecendo aromas para o uísque ou para o vinho, né, aqueles aromas amadeirados. O pote de mel da abelha sem ferrão, ele faz isso. Ele vai passando aromas daquele pote, aromas das resinas das plantas que essas abelhas usaram, para dentro do mel. E então, com o tempo, ele vai ficando cada vez mais aromático. Além disso, como eu disse para vocês no início, esse mel ele é mais líquido. Ele possui mais ou menos 25, 30% de água. Por isso, os micro-organismos conseguem se reproduzir nesse mel, dentro da colônia. Então a gente tem fermentação desse mel dentro da colônia, feito por micro-organismos específicos de cada abelha. Dessa forma, essa fermentação torna o mel gradativamente mais ácido ao longo do tempo. Então, à medida que o mel vai ficando mais tempo dentro da colônia, ele vai ficando cada vez mais ácido, mais azedinho. E cada espécie de abelha tem uma microbiota muito própria, um microbioma específico que ocorre naquele mel e que faz essa fermentação. De forma que cada espécie de abelha tem um tempo em que essa fermentação vai acontecer. Então, por exemplo, a uruçu amarela, uma abelha muito criada na região de Belém, ela tem um mel extremamente ácido e logo que elas estocam, ele já passa por um processo de fermentação muito rápido, por isso ele rapidamente fica azedo. Já a uruçu cinzenta, criada na mesma região, já tem um processo de fermentação mais lento. Então, essa fermentação lenta deixa o mel mais doce. Mesmo depois de meses que esse mel foi estocado, ele ainda está bastante doce, que é uma característica dessa abelha. Então, resumindo, cada abelha sem ferrão produz um mel peculiar, com alto valor de mercado. Agora vocês imaginem, no futuro, a gente poder visitar a região de Belém e experimentar lá naquela região o mel da uruçu amarela, uma abelha que ocorre praticamente naquela região, é uma das mais relevantes naquela região, e não ocorre em outros lugares do país, né? Ela é restrita à região amazônica ali, algumas áreas de mangue daquela região amazônica. Então imagina que interessante a gente poder visitar Belém e experimentar um mel peculiar de lá. Ou então o mel da Melipona capixaba, né, a uruçu, que é conhecida como uruçu preta, que é uma abelha que ocorre nas áreas de montanha do Espírito Santo. Então é um mel específico daquela região. Isso permite para que a gente desenvolva no futuro mercados regionais. Assim como a França fez com seus vinhos, em que a gente tem o champanhe ou o Bordeaux relacionado a uma determinada área da França, a gente vai ter no futuro os méis regionais brasileiros. Então o mel do Pantanal, da abelha sem ferrão do Pantanal, ou o mel da mandaçaia lá do Rio Grande do Sul. Então a gente vai conseguir dar certificados de origem, garantindo ainda mais valor e mais característica, né, para essa criação, para essa atividade, agregando valor ao produto da meliponicultura. Então, como eu disse, o mel ainda é o produto mais relevante das abelhas sem ferrão e gradativamente a gente tem conseguido superar as barreiras burocráticas relacionadas à legislação para a venda desse mel. Então a gente consegue hoje comercializar, já tem vários estados regulamentando esse processo de comercialização e em breve isso não vai ser mais um obstáculo para a criação das abelhas sem ferrão, o que até então era. Hoje, cada vez mais, a gente está perto de ter uma legislação coerente, favorável à comercialização desses produtos. Bom, além do mel das abelhas sem ferrão, a gente tem outros subprodutos que são extremamente interessantes, com potencial de mercado interessante, mas que a gente ainda não explora e conhece muito pouco sobre esses produtos. Um deles é o pólen, esse que vocês estão vendo aqui na imagem. O pólen das abelhas sem ferrão é extremamente nutritivo, assim como o pólen das abelhas africanizadas. E a mesma coisa que acontece com o mel, acontece com o pólen também. Cada espécie tem um processo de estocagem muito peculiar. Todo pólen de abelha sem ferrão passa por um processo de fermentação e ele se torna diferente após esse processo. No caso das melíponas, né, da uruçu, da mandaçaia e de algumas outras
abelhas, como a mandaguari, esse pólen fica muito ácido depois da fermentação. Bastante avinagrado, com um sabor muito ácido. E isso o torna interessante, por exemplo, para compor uma salada ou para misturar no mel e a gente ter alguns produtos nutritivos e com sabor e aromas bastante peculiares e interessantes. Outras abelhas, nesse processo de fermentação, mudam o sabor e o tornam mais doce. Por exemplo, a jataí e a marmelada. São abelhas que, nesse processo de fermentação, tornam o mel mais ressecado e mais adocicado. Ele não fica tão ácido quanto as outras abelhas. Então, cada abelha também produz um pólen particular, peculiar, com as características daquela espécie. A gente ainda não conhece muito bem quais são as propriedades desse pólen, como processá-lo de forma adequada. Existem algumas pessoas no Brasil hoje desenvolvendo tecnologias para isso, mas o nosso conhecimento ainda é muito pequeno. E não há hoje legislação coerente para a comercialização desse pólen, todo ele tem sido comercializado no mercado informal. A gente tem algumas espécies que também produzem bastante pólen. Um dos exemplos clássicos é a abelha tubi do Maranhão. O seu Wilson Mello, um dos criadores mais importantes da meliponicultura, fez um programa maravilhoso no Globo Rural, onde ele mostra essa abelha que produz pouquíssimo mel, mas produz muito pólen. É uma abelha que quase não produz mel, mas produz pólen. Então é uma abelha que poderia ser criada e manejada para essa finalidade. Recomendo que vocês assistam esse vídeo na internet, ele está disponível, basta vocês buscarem no Google Wilson Mello e abelha que não produz mel, que vocês vão encontrar rapidamente a reportagem com ele. Recomendo fortemente a visualização desse vídeo. Bom, outros produtos interessantes que a gente tem é o própolis, né? O própolis das abelhas sem ferrão comprovadamente tem capacidade antibiótica interessante, tem características de antioxidantes interessantes e também temos várias espécies que produzem muito própolis. A mandaçaia é uma delas, esse que vocês estão vendo aqui é o própolis da mandaçaia. A mandaçaia ela mistura bastante barro no própolis dela, mas predominantemente ele é composto por resinas de plantas, como vocês estão vendo aqui. Esse é um pólen recém colocado pela abelha e a hora que a gente abriu dá para ver essa resina pegajosa e olha quanta resina que elas usam. Então essa abelha, eu costumo dizer, a mandaçaia, que se ela produzisse mel igual ela produz própolis, ela seria imbatível em termos de produção de mel. Mas ela produz muito própolis, ela estoca cerca de 300, 400 gramas de própolis por mês. Isso a gente já mediu, né, com o método de colheita de própolis organizado, chega a produzir 300, 400 gramas por mês. Então é uma abelha muito produtiva para própolis, assim como as outras melíponas. E, obviamente, nesse caso, ela tem essa característica de misturar o própolis com barro. Mas outras espécies produzem um própolis bastante puro, riquíssimo em resinas, como é o caso também da marmelada, da tubi do Maranhão, da mandaguari. São ótimas abelhas que podem ser manejadas para própolis. E, mais uma vez, cada espécie produz um própolis único, peculiar, com aromas, com características, com substâncias únicas. A gente fez recentemente um estudo na região amazônica comparando o própolis de uma abelha lá que chama moça branca, do gênero Friesomelita, com o própolis da Apis mellifera produzido no mesmo local. E a gente viu que o própolis das abelhas sem ferrão tem 2 vezes mais compostos voláteis em termos de diversidade e riqueza do que o própolis da Apis mellifera produzido no mesmo local. E aí a gente percebeu que o própolis dessas abelhas tinha características fortes contra determinados micro-organismos e em alguns casos ele era mais forte que o própolis das abelhas africanizadas, em outros casos ele era mais fraco do que o das abelhas africanizadas. Isso significa que cada própolis pode ser usado para eliminar determinados tipos de bactérias ou determinados tipos de fungos. Então a gente tem essa possibilidade de descobrir nesses produtos fármacos interessantes, produtos cosméticos interessantes. Então é uma riqueza que a gente explora muito pouco ainda no Brasil, mas com um potencial muito grande. Hoje, algumas das abelhas estão sendo usadas, por exemplo, a mandaçaia, para produzir própolis para fazer ninhos armadilhas. Então é uma das utilidades. Então muita gente já está usando essa abelha para essa finalidade com produtos comerciais interessantes.
Outro mercado muito interessante, e talvez hoje em algumas regiões do país é mais relevante do que a própria venda de mel, é a venda de colônias. É o uso da meliponicultura para multiplicar as abelhas e comercializar as colônias, as colmeias em caixas racionais como essas daqui que vocês estão vendo. Mas para quem que essas pessoas estão vendendo? Por que essas pessoas estão vendendo? Bom, o principal grupo que hoje compra essas abelhas, as principais pessoas que compram, são pessoas como essa senhora que vocês estão vendo nessa foto. Essa é uma senhora que eu fotografei na Austrália. Ela comprou uma colônia de abelhas sem ferrão. Na época, isso há 10 anos atrás, ela pagou $250 nessa caixa e teve uma fila de espera de 6 meses para receber. Então a maioria das pessoas, inclusive no Brasil, que compra essas colônias, é com o objetivo de colocar em casa, de ter como um pet. Simplesmente de colocar essas abelhas no seu jardim, na sua varanda, ficar observando elas entrarem e saindo. Então esse é o comportamento da maioria das pessoas que estão comprando essas abelhas. No Brasil não é diferente. A maioria dos criadores são hobbyistas, eles estão interessados em ter colmeias de algumas espécies diferentes ou de várias espécies diferentes, colocar no seu jardim, colher o mel eventualmente para consumo próprio ou simplesmente nem colher o mel. Muitas das pessoas que criam abelhas preferem nem mexer com o mel delas para mantê-las fortes e tal, como um pet, como um animal de estimação. Então esse é um dos mercados. Hoje em dia, uma colônia dessa na Austrália está custando cerca de $450. Então é um valor muito interessante, uma atividade muito rentável. No Brasil, esse valor muda de acordo com a região e de acordo com a espécie de abelha. Os preços variam de R$150 a R$600, R$700 para as espécies mais raras. Obviamente tem alguns extremos de algumas espécies sendo vendidos por preços muito altos, mas em média a gente tem valores entre 150 e 400 reais em média. Eventualmente algumas espécies chegando a 600, 700, mas a maioria em torno de 150 e 400 reais de acordo com a região. Tá? Então, e de acordo, obviamente, com a espécie de abelha. Então, é um mercado muito lucrativo, muito interessante. Se você pensar que você tem uma colônia de mandaçaia, que hoje é comercializada em torno de R$250, e você multiplica ela 2 vezes no ano, você dobrou ou triplicou aquela renda que você tinha, aquele recurso financeiro que você tinha. E hoje em dia há uma demanda muito grande de pessoas querendo comprar abelhas e falta abelha no mercado. Então é um mercado interessante e promissor para essas pessoas hobbyistas que querem ter abelhas em casa como um animal de estimação. Mas a gente também tem um mercado crescente, sendo usado cada vez mais no Brasil, que é a educação ambiental. Tem muitas escolas querendo comprar essas colônias, tem muitos parques colocando abelhas nas suas áreas para que as pessoas conheçam as abelhas sem ferrão. Tem diversas atividades de levar essas abelhas para as escolas, de atividade de ensino e a realização de cursos de meliponicultura, de criação dessas abelhas para pessoas leigas. Então, a educação ambiental é um mercado interessante e que as pessoas estão gradativamente usando para poder divulgar a importância das abelhas. E aí, obviamente, isso estimula o outro mercado anterior dos próprios criadores hobbyistas que querem ter algumas colônias em casa. Então esse também é um mercado muito interessante. Uma das atividades interessantes que surgiu recentemente foi a atividade feita por essa empresa, a Combilab, que desenvolve trabalhos de educação ambiental com ciências. Então eles trabalham com vários temas de ciências. Então eles reformaram uma Kombi antiga, fizeram um laboratório móvel e com esse laboratório eles visitam as escolas públicas, escolas privadas, e dentro da Kombi com esse laboratório eles abrem um espaço e divulgam sobre diversos temas de ciências. Mas obviamente o tema que mais eles comercializam, que mais tem sucesso, é o tema das abelhas sem ferrão. Então é uma das atividades que eles desenvolvem. Aqui é um dos exemplos em que eles levaram para a região de Franca, nas escolas municipais da área rural dos municípios vizinhos de Franca.
levando as abelhas sem ferrão para as escolas públicas, para os filhos dos agricultores da região que produz bastante café. Então esse trabalho, por exemplo, foi contratado pela empresa Cocapec, pela cooperativa Cocapec, para levar para os seus cooperados, para os filhos dos seus cooperados naquela região. Então é uma atividade que tem tido um destaque muito interessante e hoje já é uma atividade lucrativa para os criadores de abelhas sem ferrão, desenvolver essas atividades de ensino junto às escolas. Então, nessa atividade eles podem conhecer dentro das colônias, visualizar com o vidro o que está acontecendo lá dentro, como é organizada a sociedade das abelhas. Depois eles vão abrir uma colmeia e vestir uma roupa de criação para sentir na pele, né, a experiência da meliponicultura. Eles têm a oportunidade de pegar as abelhas na mão, de experimentar o mel dentro da colônia. Então é uma experiência inesquecível para as crianças que vivenciam isso. E no final da aula, eles ainda levam para casa um kit de ninho armadilha para eles mesmos construírem o seu próprio ninho armadilha e tentar capturar uma espécie de abelha, uma jataí ou outra abelha sem ferrão que seja. Então é uma atividade bastante interessante, gradativamente vem crescendo e a demanda é muito alta. Hoje, muitas dessas escolas estão procurando esse tipo de atividade. Então é um mercado crescente para a meliponicultura também. E por fim, o mercado talvez o mais promissor para o futuro da meliponicultura, das atividades de criação das abelhas sem ferrão, é o mercado da polinização agrícola. O que é a polinização? A polinização é a troca de grãos de pólen entre flores diferentes. Quando essa polinização ocorre na mesma flor, ou seja, o pólen de uma flor cai no ovário daquela própria flor, ou quando o pólen de uma flor da mesma planta cai no ovário de outra flor, mas do mesmo indivíduo, né, da mesma planta, a gente chama de autopolinização. Então ela tem o grão de pólen, ela tem o óvulo e esse pólen fecunda o óvulo dela mesma. Por isso a gente chama de autofecundação. Quando esse pólen é transmitido de um indivíduo diferente para o outro, a gente chama de polinização cruzada, tá? Então é o que a gente chama de polinização cruzada, essa troca de pólen entre indivíduos diferentes. Então a gente tem o grão de pólen aqui fecundando o óvulo de uma planta diferente, de um indivíduo diferente. Algumas das plantas que a gente cultiva comercialmente no mundo, elas foram selecionadas para aceitarem determinados níveis de autopolinização. Então, por exemplo, a soja, se você não tiver a polinização cruzada, você consegue ainda assim produzir frutos e sementes, porque ela foi uma planta selecionada para essa finalidade. Então ela consegue produzir sem precisar da polinização cruzada. Mas várias das plantas, inclusive a própria soja, ela é beneficiada quando a polinização é cruzada. Isso aumenta o número de sementes, a viabilidade dessas sementes, o tamanho dos frutos. Então, para a agricultura, é muito interessante que a gente tenha a polinização cruzada. E, obviamente, nesse mercado da polinização, os principais agentes polinizadores que a gente tem são as abelhas. Não só porque elas são eficientes polinizadoras de diversas culturas agrícolas, mas também porque são fáceis de criar e manejar em larga escala. Então a gente consegue, por exemplo, fechar uma colmeia e levar ela para outra plantação. Então isso torna as abelhas muito especiais para polinização agrícola. Mas o mais importante no mundo das abelhas sem ferrão é que a gente tem uma diversidade de espécies muito grande e cada uma delas é interessante para a polinização de culturas específicas. Então, nesse caso que vocês estão vendo aqui, é uma tiúba do Maranhão ou uruçu cinzenta fazendo a polinização de uma flor de berinjela. Então a berinjela ela precisa que a abelha morda e vibre a flor. Vocês vão ver que a hora que ela está mordendo vai sair uma fumacinha aqui. Essa fumacinha é o pólen. Estão vendo aqui? No vídeo dá para a gente ver bem. Essa fumacinha que está saindo são os grãos de pólen da berinjela
que para tirar de dentro da flor, a abelha precisa de morder e vibrar os músculos do seu corpo. Dessa forma, ela consegue remover. Só que no caso da berinjela, a abelha africanizada não faz a polinização, ela não tem esse comportamento de vibrar a flor. Então, nesse caso, o que a gente precisa são abelhas de grande porte, as melíponas, ou algumas abelhas solitárias que são capazes de fazer essa vibração. Então, para cada cultura, a gente tem uma abelha específica para fazer a polinização. No caso da berinjela, são as melíponas ou algumas abelhas solitárias, assim como no caso do tomate. As abelhas africanas não fazem polinização de tomate. Então a gente tem um valor interessante para poder manejar essas espécies de abelhas sem ferrão para determinadas culturas. E a gente já conhece mais de 30 culturas agrícolas que são beneficiadas por abelhas sem ferrão. Então isso garante para elas um mercado muito interessante no futuro para a gente explorar, que é o aluguel ou a venda de colônias para a polinização de determinadas culturas. Um desses exemplos é a polinização do morango, que é feita por essa abelha pequenininha que vocês já conhecem muito bem, que é a jataí, a abelha mais comum que a gente tem no Brasil. A falta de abelha na plantação de morango provoca frutos deformados. Então a falta de polinização causa a deformação de frutos. Por quê? As partes das flores que não foram polinizadas, elas não se desenvolvem. Então os frutos ficam encronhados, eles ficam murchos nessa parte, eles ficam pequenos nessa parte. E aí a parte que foi polinizada cresce, mas a parte que não foi polinizada não cresce. Veja a diferença dos frutos bem polinizados para os frutos mal polinizados. Então é uma diferença gritante de qualidade de fruto, mas também de peso. A gente mediu e dá mais ou menos 43% de peso a mais se o fruto for bem polinizado. 43% de peso. Isso é muita coisa. Então, o morango é uma das culturas beneficiadas. Nesse caso, por exemplo, as abelhas africanizadas também polinizam o morango. Mas as abelhas africanizadas, elas têm um comportamento de andar nas bordas da flor. Então, elas fazem a polinização das partes da borda. A jataí, por outro lado, ela tem um comportamento de andar no meio da flor. Então elas se complementam. Mesmo em áreas que eu tenho bastante abelha africanizada, é interessante colocar a jataí porque elas se complementam. Elas trabalham em horários diferentes, têm comportamentos diferentes. Então é um mercado muito promissor, muito interessante. E para vocês terem uma ideia, se a gente quiser polinizar toda a área de morango do Brasil, que são mais ou menos 3.500 hectares de morango plantados, a gente vai precisar de aproximadamente 50 a 60 mil colônias de jataí. Então isso estou falando para vocês terem uma dimensão do que o mercado da polinização representa para a meliponicultura. Bom, como eu já disse no caso do morango, o principal benefício da polinização agrícola é a melhoria no formato do fruto. Então, em alguns casos, o que a polinização ajuda a melhorar é o formato daquele fruto produzido. Então, no caso do morango, os frutos mal polinizados ficam feios, pequenos, e geralmente são aqueles que eles colocam no final da bandeja, na parte de trás da bandeja, que são os mais feinhos, ou então muitas vezes são usados pela indústria alimentícia ao invés de serem comercializados in natura, de tão feios que estão. No caso do morango especificamente, além de aumentar o peso do fruto quando ele é bem polinizado e melhorar o formato do fruto, a gente ainda tem um benefício muito interessante que aumenta o tempo de prateleira desse fruto. Em média, um fruto bem polinizado dura 12 horas a mais do que um fruto mal polinizado. Por quê? Porque a planta investe mais na casca desse fruto bem polinizado. Então, o fruto mal polinizado, a planta não investe tanta energia, ela faz uma casca mais fina e com isso ele fica mais vulnerável a se deteriorar e dura menos do que um fruto bem polinizado. Isso para vocês terem uma ideia do benefício que a gente tem da polinização, no caso especificamente do morango, mas para várias culturas funciona de forma semelhante.
Outro caso emblemático é o do quiabo. Então, obviamente, um quiabo melhor polinizado, ele vai crescer mais, ele vai ser maior do que um quiabo mal polinizado. Mas especificamente no caso do quiabo, um fruto mal polinizado, ele fica geralmente torto. Por quê? Essa daqui é então um quiabo bem polinizado contra um quiabo mal polinizado. E nesse caso eu cortei ao meio. A gente vê que o quiabo que foi bem polinizado, ele tem sementes igualmente distribuídas dos dois lados. Por isso o fruto cresce reto. No caso do quiabo mal polinizado, um dos lados da flor foi bem polinizado. Então aqui eu desenvolvo mais sementes. O outro lado da flor tem menos grãos, menos sementes. Então esse lado cresce menos. Por isso que o quiabo fica torto. Vocês, quando comprarem um quiabo no supermercado torto, abram para fazer essa avaliação. Em geral, a causa dessa deformação é a falta de polinização. Obviamente tem outros fatores que também podem gerar isso, como por exemplo a predação ou sucção por algum bicho que sugue essa parte. Mas se você cortar e ver que tem menos sementes de um lado, você vai ter convicção e certeza de que é por falta de polinização que esse quiabo é torto. Em outros casos, como no caso do melão, a gente tem tamanho do fruto sendo bastante diferente. Então aqui vocês estão vendo um fruto que foi menos polinizado, uma flor que foi menos polinizada, e aqui um fruto que foi bem polinizado. No caso do melão, ele tem muitas sementes, então ele precisa de várias visitas de abelhas para polinizar todas essas sementes. Se recebeu poucas visitas ou nenhuma visita, ele pode nem produzir o fruto. Mas se ele receber uma quantidade pequena de visitas, ele vai produzir frutos menores do que o potencial que aquela planta poderia ter se ela tivesse sido bem polinizada. Então, nesse caso, o benefício da polinização é o aumento no tamanho do fruto, não tanto em relação ao formato, mas principalmente no tamanho e no peso total desse fruto. Em outros casos, como é o caso do açaí, o que a gente vai ter quando a gente aumenta a polinização não é o tamanho do fruto, mas sim a quantidade de frutos. No caso do açaí, cada fruto tem uma única semente, então cada flor precisa de receber um único grão de pólen viável para poder produzir o fruto. Só que nesse caso, então, quando a gente tem uma boa polinização, a gente vai ter um cacho cheio de frutos. Quando a gente tem uma polinização ruim, a gente tem um cacho com muito menos frutos. A gente fez um experimento recentemente isolando a flor dos visitantes florais e essas flores isoladas produziram somente 20% dos frutos produzidos quando ela estava aberta aos visitantes. Ou seja, a produção de frutos quando falta polinização, no caso do açaí, é bem menor quando a gente tem pouca abelha. Então o produtor precisa de manter abelhas na área, ou abelhas da própria natureza, do entorno, ou manejar colônias para fazer a polinização do açaí. E uma coisa recente que a gente descobriu também é que antigamente todo mundo falava que as melíponas eram as boas polinizadoras do açaí. De fato, elas amam as flores do açaí, mas elas só gostam das flores masculinas. Elas não visitam as flores femininas, que no caso do açaí são em momentos diferentes da planta. Então, as abelhas que são as boas polinizadoras do açaí são as abelhas pequenininhas. As abelhas mosquito, a abelha canudo, a abelha marmelada, são abelhas de pequeno porte que visitam tanto as flores masculinas, que é essa que vocês estão vendo aqui na foto, como as flores femininas, que são mais sem gracinhas. As flores femininas, elas não produzem pólen. Então as abelhas grandes não se interessam muito por ela, somente as abelhas de pequeno porte. Então são elas que são interessantes para serem manejadas. E as abelhas de pequeno porte, elas têm uma vantagem muito grande em comparação às abelhas de grande porte. Por quê? Elas voam menos, elas têm um raio de voo bem menor. Então você consegue direcionar essas abelhas para a cultura-alvo que você deseja polinizar. Então muitas culturas que não são atrativas para as abelhas poderiam se beneficiar das abelhas de pequeno porte para fazer essa polinização bem feita, porque a gente consegue direcionar ela melhor para a cultura-alvo.
E por fim, o outro exemplo interessante e importante é a polinização do tomate. A polinização de tomate é essencial para a cultura. Se você tem uma plantação de tomate, você consegue produzir tomate sem as abelhas. Mas quando você coloca abelhas nesse sistema, você aumenta em até 40% o tamanho desses frutos. 40%. E além de mudar o tamanho do fruto, você melhora a qualidade do sabor do fruto. Isso acontece em algumas culturas. Por quê? Quanto melhor polinizado for o tomate, mais sementes ele tem. Por isso a planta investe mais em açúcares, que é aquela parte que fica em volta da semente, aquele caldinho. Por isso o fruto bem polinizado, ele é mais saboroso do que o fruto mal polinizado. Apesar do tomate conseguir produzir frutos sem polinização. Quanto é melhor polinizado, mais sementes, melhor sabor. E no caso do tomate, as abelhas africanizadas não fazem a polinização. As abelhas que a gente precisa, como eu já falei antes, são a mandaçaia, são as melíponas ou abelhas solitárias ou as primitivamente sociais, como bombos. Então são essas as abelhas que a gente maneja. No caso do tomate, ainda tem uma peculiaridade bastante interessante, que afeta o sistema de produção. Quando a planta solta um cacho de flores, ela primeiro abre as flores da ponta. Então as primeiras flores vão ser abertas. Se ela não for polinizada, a planta segura as outras flores. Faz parte da fisiologia da planta, até que essa flor seja polinizada. Depois, então, ela lentamente vai abrir as outras flores, caso ela não seja polinizada. Isso tem uma consequência grave para a produção, que é o seguinte: na hora de colher os frutos, eu vou ter lá na ponta um fruto maduro, que foi a primeira flor aberta, e aqui no começo do cacho, as últimas flores que foram abertas ainda vão estar verdes. Ao passo que, se eu tiver uma polinização boa, eficiente, quando a primeira flor abre e a abelha poliniza, ela automaticamente já libera as outras flores, ela abre as outras flores rapidamente. Com isso, o meu cacho ele é todo produzido ao mesmo tempo. Então, na hora de colher, ao invés de colher um fruto de cada vez, somente os frutos maduros, eu colho o cacho inteiro, porque o cacho inteiro foi aberto na mesma hora. E isso também acelera o processo de abertura de novos cachos. Então você encurta o ciclo de produção, o que você economiza em termos de mão de obra, de trabalho, de manejo da área de produção, para poder aumentar a produtividade. Então são benefícios que nem sempre a gente coloca na ponta do lápis. Então a polinização não ajuda somente a melhorar a qualidade e o tamanho dos frutos, mas em muitos casos melhora o sistema de produção, como é no caso de tomate. Mas obviamente, gente, cada cultura tem a sua peculiaridade, é bastante complexo, cada cultura tem dezenas de variedades e em cada uma delas tem suas peculiaridades em termos de polinização. Mas enfim, concluindo, gente, o que eu queria passar de mensagem nessa terceira parte do curso é que a meliponicultura tem diferentes mercados muito peculiares, muito interessantes, com um potencial econômico enorme. Mas muita gente reclama: olha, mas você incentiva a criação de abelhas e de repente a gente não consegue vender o mel, não é legalizado, a gente não consegue, se a gente cria mais de 50 colônias, a gente tem dificuldade para se regularizar nos órgãos ambientais, a gente não consegue emitir nota fiscal de abelha sem ferrão. Tem uma série de problemas envolvendo a cadeia produtiva. Isso é fato, é verdade. Por quê? Porque é uma atividade nova. Isso, até pouco tempo atrás, a meliponicultura era uma atividade incipiente. A maioria dos criadores tinha um volume pequeno de produção. Então, o mercado não se acompanhou com regras, não tem uma estrutura pronta para vender todos esses produtos. É óbvio, porque esses produtos não existiam no mercado até pouco tempo atrás. Agora a gente está cada vez mais tendo meliponicultores profissionais, com volumes grandes de produção, que justificam ao governo, aos órgãos reguladores, produzirem regulamentações, organizarem toda essa cadeia produtiva. Ninguém quer barrar a meliponicultura, todo mundo entende a importância dela e entende o potencial econômico que isso tem para gerar renda para as pessoas, para melhorar a agricultura, para polinizar as plantas do ambiente silvestre. Então,
isso é o valor da meliponicultura. Se vocês quisessem montar uma padaria, eu falaria para vocês exatamente uma planilha de custos que vocês vão ter, uma planilha de receitas, como que isso funcionaria, as regras, como que isso funciona. No caso da meliponicultura, nós estamos em processo de desenvolvimento. Então é essa mensagem que eu queria passar para vocês, que a gente tem um mercado muito interessante. Invistam, profissionalizem-se, porque cada vez mais esses produtos vão ser demandados e comercializados em larga escala. Tá bom? Então essa é a mensagem da terceira parte do curso de meliponicultura que eu queria passar para vocês. Em breve a gente vai gravar a quarta parte. Fiquem atentos, na semana que vem estaremos de volta aqui com a quarta parte do curso. Muito obrigado pela atenção.